Você já foi tratado como se não existisse? Já sentiu o veneno da humilhação pública por alguém que se acha superior? Hoje vou te contar a história de uma mulher da limpeza que foi humilhada brutalmente pelo dono da empresa na frente de todos os funcionários. Ele a xingou, a diminuiu, a tratou como lixo. Todos ficaram em silêncio constrangidos, mas ninguém defendeu. Ninguém imaginou quem ela realmente era. E quando a verdade veio à tona, a queda dele foi tão brutal quanto a humilhação que ele causou. Prepare-se para uma história sobre dignidade silenciosa e justiça que chega quando menos se espera. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação, que vai fazer você acreditar que ninguém, absolutamente ninguém, é pequeno demais para merecer respeito. A Tech Solutions Brasil era uma empresa de tecnologia em ascensão meteórica em São Paulo. Ocupava 3 andares de um prédio comercial na Faria Lima, com mais de 200 funcionários entre programadores, designers, vendedores e equipe administrativa. O dono, Marcelo Figueiredo, tinha 38 anos e um ego do tamanho da fortuna que havia acumulado em apenas 5 anos de operação. Andava pelos corredores como rei, inspecionando súditos. Falava alto, gesticulava muito, fazia questão de mostrar o relógio suíço de R$100 mil no pulso. Todos os funcionários o temiam. Seus gritos eram lendários. Suas demissões sumárias por motivos fúteis eram frequentes. Trabalhar ali era caminhar sobre ovos todo dia, nunca sabendo quando seria o próximo alvo da fúria dele. Mas o salário era bom, e o nome da empresa no currículo abria portas, então as pessoas aguentavam. Entre os funcionários invisíveis estavam as mulheres da limpeza terceirizadas. 5 senhoras que chegavam às 6 da manhã e saíam ao meio-dia, limpando banheiros, esvaziando lixeiras, passando pano em mesas, mantendo tudo impecável. Eram tratadas como fantasmas. A maioria dos funcionários nem sabia seus nomes. Uma delas era Neuza. Ela tinha 54 anos, era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Fazia seu trabalho em silêncio absoluto, com uma eficiência e cuidado que chamavam atenção. Enquanto as outras conversavam entre si, ela permanecia calada. Enquanto elas reclamavam do trabalho duro, ela apenas fazia. Tinha algo diferente nela, a postura ereta mesmo empurrando o carrinho de limpeza, o olhar atento observando tudo ao redor, a forma educada e articulada como falava nas raras vezes que precisava falar. Alguns funcionários mais observadores notavam, mas a maioria não. E Marcelo certamente não notava nada além do próprio reflexo. Naquela terça-feira fatídica, Neuza estava limpando o corredor do 2º andar por volta das 9 da manhã. Passava pano úmido no chão, com movimentos metódicos e cuidadosos. Era a área de alto tráfego, e ela sabia que escorregões poderiam causar acidentes. Por isso limpava em seções, colocava placas de piso molhado, esperava secar antes de liberar a área. Estava terminando uma sessão quando ouviu passos apressados. Virou-se e viu Marcelo vindo pelo corredor, falando alto ao celular, gesticulando irritado. Ele não viu a placa, não viu Neuza, não viu o chão ainda úmido. Pisou direto na área molhada e escorregou. Não caiu, apenas tropeçou feio, largando o celular que bateu no chão. O silêncio foi instantâneo. Funcionários que estavam por perto pararam, horrorizados. Marcelo ficou vermelho de raiva. Pegou o celular do chão, olhou para a tela rachada e então viu Neuza parada ali com o pano na mão. Explodiu. Você, sua incompetente, sua burra. Você não vê que tem gente passando aqui? Neuza abriu a boca para explicar sobre a placa, sobre o processo de limpeza, mas ele não deixou. Cala a boca. Eu não pedi para você falar. Gente como você não tem capacidade de pensar. Por isso está aí, limpando o chão. Porque não serve para mais nada. Funcionários ao redor ficaram chocados com a brutalidade das palavras. Mas ninguém disse nada. Ninguém defendeu. Todos olharam para o chão, constrangidos, mas silenciosos. Marcelo continuou, a voz subindo cada vez mais. Você sabe quanto custou esse celular? Sabe quanto custa 1 segundo do meu tempo que você desperdiçou? Não, claro que não sabe. Porque alguém que ganha R$1.500 por mês para esfregar privada não tem noção do valor de nada. Neuza permaneceu em pé, as mãos segurando o pano de chão com força, mas sem tremer. Olhou para Marcelo com aqueles olhos profundos e calmos. Não disse nada, apenas olhou. E isso o enfureceu ainda mais. Você está surda? Eu estou falando com você, responde. Neuza falou baixinho. Senhor, a placa de piso molhado está ali. Eu estava limpando por seções justamente para evitar acidentes. Marcelo olhou para a placa amarela a alguns metros de distância e ficou ainda mais irritado por estar tecnicamente errado. Placa.
Você acha que placa resolve? Você deveria estar prestando atenção, avisando as pessoas, fazendo o seu trabalho direito. Mas não, gente como você não tem competência para nada. Uma funcionária da área de RH que passava pelo corredor parou. Senhor Marcelo, talvez seja melhor. Ele virou-se para ela com fúria. Talvez seja melhor o quê, Carla? Você está defendendo incompetência? Quer ser demitida também? Carla recuou assustada. Não, senhor, desculpa. E saiu apressada. Marcelo voltou-se para Neuza. Você está demitida. Quero você fora deste prédio em 10 minutos e vou ligar para sua empresa terceirizada, exigindo que nunca mais te contratem em lugar nenhum. Vou garantir pessoalmente que você nunca mais trabalhe em empresa decente. Neuza continuou em silêncio. Não implorou, não chorou, não se defendeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, pegou seu carrinho de limpeza e começou a caminhar em direção ao vestiário. Marcelo gritou atrás dela. É isso mesmo, vá embora. Volta para o esgoto de onde você veio. Nos vestiários das funcionárias de limpeza, as colegas de Neuza estavam horrorizadas. Né, que absurdo. Ele não pode fazer isso. Você tinha placa, estava fazendo tudo certo. Neuza tirou o uniforme em silêncio, vestiu suas roupas simples. Uma das colegas insistiu. Você precisa processar, precisa denunciar. Isso é assédio moral. Neuza finalmente falou, a voz ainda calma. Não precisa. Vai se resolver. Mas como? Ele disse que ia te queimar no mercado. Vai se resolver, confia em mim. Ela pegou sua bolsa pequena e velha, abraçou cada uma das colegas e saiu. Quando estava descendo no elevador, encontrou Carla, a funcionária de RH que havia tentado defender ela. Carla estava com olhos vermelhos de choro. Neuza, me desculpa. Eu deveria ter insistido. Deveria ter te defendido mais. Neuza colocou a mão no ombro da moça. Você fez o que pôde. Não se culpe. Carla balançou a cabeça. Aquele homem é um monstro. Trata todo mundo mal, mas hoje passou dos limites. Neuza sorriu levemente. Às vezes as pessoas precisam cair para aprender. Vai ficar tudo bem. E saiu. Naquela tarde, Marcelo estava em reunião com investidores importantes. Apresentava números impressionantes de crescimento, falando com empáfia sobre sua visão de negócios, seu talento para liderar. Os investidores ouviam educadamente, mas sem o entusiasmo que ele esperava. No meio da apresentação, sua secretária entrou na sala visivelmente nervosa. Com licença, senhor Marcelo. Tenho uma ligação urgente. Ele ficou irritado. Eu disse que não queria ser interrompido. É do grupo Almeida Holdings. Disseram que é urgente. Marcelo ficou pálido. O grupo Almeida Holdings era o maior investidor da Tech Solutions. Detinham 40% das ações. Com licença, cavalheiros. Preciso atender. Saiu da sala e atendeu o telefone no corredor. Marcelo Figueiredo. A voz do outro lado era fria e formal. Senhor Figueiredo, aqui é Roberto Mendes, assessor jurídico do Grupo Almeida. Preciso informá-lo que a partir deste momento você está afastado de todas as funções executivas da Tech Solutions Brasil. O quê? Isso é absurdo. Com que autoridade? Com a autoridade de acionistas majoritários. Verificamos que o senhor detém apenas 35% das ações. O Grupo Almeida tem 40%. E acabamos de comprar outros 25% dos acionistas minoritários, totalizando 65%. Portanto, maioria absoluta. Marcelo sentiu o chão sumir. Isso é. Uma reunião extraordinária do Conselho será convocada para amanhã às 9 horas. O senhor está convocado a comparecer. Até lá, está proibido de entrar nas dependências da empresa ou contratar funcionários. Segurança já foi instruída. Marcelo desligou o telefone com mãos tremendo. Voltou para a sala de reunião pálido. Cavalheiros, precisamos remarcar. Surgiu uma emergência. Os investidores se entreolharam. Um deles comentou. Soubemos que houve mudança no controle acionário. Isso afeta nossos negócios. Marcelo tentou manter a compostura. É um mal-entendido. Vai se resolver. Mas a confiança havia saído de sua voz. Os investidores se levantaram. Vamos aguardar a resolução antes de prosseguir. E saíram, deixando Marcelo sozinho na sala de reuniões que até minutos atrás ele comandava com arrogância. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Tentou ligar para todos os acionistas minoritários que conhecia, mas nenhum atendeu. Tentou acessar sistemas da empresa e descobriu que seus acessos haviam sido bloqueados. Entrou em pânico absoluto. Na manhã seguinte, chegou à empresa e foi barrado na recepção. Senhor, o senhor está impedido de entrar. Marcelo explodiu. Impedido? Eu sou o dono dessa empresa. O segurança, constrangido, mostrou o documento oficial. Tenho ordens do novo conselho administrativo. A reunião está acontecendo no 12º andar do prédio ao lado, sala de conferências. O senhor deve ir diretamente para lá. Marcelo foi, cada passo pesado de apreensão.
Entrou na sala de conferências e ficou paralisado. À cabeceira da mesa estava Neuza. Mas não era a Neuza de uniforme de limpeza. Era uma mulher de terninho social elegante, cinza claro, cabelos soltos em ondas impecáveis, maquiagem discreta, postura de executiva. Ao lado dela estava o advogado que havia ligado e mais 3 pessoas que Marcelo reconheceu como membros do conselho do Grupo Almeida Holdings. Neuza olhou para ele com aqueles mesmos olhos calmos. Senhor Figueiredo, por favor, sente-se. Marcelo sentou, a mente em branco, tentando processar. Imagino que esteja confuso. Deixe-me esclarecer. Meu nome completo é Neuza Campos Almeida. Sou filha do fundador do Grupo Almeida Holdings, Sr. Eduardo Almeida. Sou vice-presidente do conselho e acionista com direito a voto. Marcelo ficou sem ar. A mulher que ele havia humilhado, chamado de incompetente, demitido com crueldade, era herdeira de um dos maiores conglomerados empresariais do país. Neuza continuou, a voz calma, mas firme. Há 6 meses, meu pai ficou preocupado com relatos de ambiente de trabalho tóxico na Tech Solutions, assédio moral, demissões arbitrárias, abuso de poder. Como temos investimento significativo aqui, decidimos investigar. E eu me voluntariei para fazer investigação presencial. Trabalhar como funcionária de limpeza terceirizada me deu acesso a todos os andares, a todas as conversas, a toda a dinâmica real da empresa. Pude ver o que nenhum relatório formal mostraria. Marcelo estava branco como papel. Durante 6 meses, observei. Vi como você trata funcionários. Ouvi gritos, xingamentos, humilhações públicas. Documentei tudo. Conversas com funcionários que choram nos banheiros. Gente desenvolvendo ansiedade, depressão. Taxa de rotatividade absurda, porque ninguém aguenta trabalhar sob sua liderança tóxica. Ela abriu pasta na frente dela. E ontem você me deu a prova final que eu precisava. Me humilhou publicamente, me chamou de burra, de incompetente, disse que eu não servia para nada além de esfregar privada. Tudo isso gravado por câmeras de segurança que eu mesma instalei. Marcelo tentou falar, mas nada saiu. Neuza levantou a mão. Não terminei. Você também ameaçou destruir minha carreira. Disse que garantiria que eu nunca mais trabalhasse em empresa decente. Isso caracteriza assédio moral grave, além de abuso de poder. O advogado ao lado dela falou. Senhor Figueiredo, o Grupo Almeida Holdings, agora com 65% das ações da Tech Solutions, decidiu removê-lo de todas as posições executivas com efeito imediato. Você permanece como acionista minoritário, mas sem poder de gestão. Marcelo finalmente encontrou a voz. Isso é armadilha. Vocês me enganaram. Neuza o olhou com algo entre pena e firmeza. Não, senhor Figueiredo. Eu trabalhei honestamente como faxineira por 6 meses. Fiz meu serviço bem feito. Não menti sobre nada. Apenas não revelei minha identidade completa. E você, com sua arrogância, nunca perguntou. Nunca olhou para mim como ser humano. Apenas assumiu que por eu estar limpando o chão, eu era menos. Isso diz tudo sobre seu caráter. Marcelo olhou ao redor desesperado, procurando aliados, suporte, qualquer coisa. Mas havia apenas rostos frios de executivos do Grupo Almeida. O advogado continuou. Além disso, abrimos processos trabalhistas em nome de 17 ex-funcionários que documentaram assédio moral durante sua gestão. Casos que a senhora Neuza testemunhará pessoalmente. Também notificamos o Ministério Público do Trabalho sobre as condições de ambiente laboral. Marcelo sentiu náusea. Isso vai me arruinar. Neuza respondeu calmamente. Não. Suas próprias ações o arruinaram. Nós apenas trouxemos consequências. O que acontece agora depende de você. Ele olhou para ela com desespero. O que vocês querem? Queremos que você venda suas ações para o Grupo Almeida a preço de mercado. Queremos sua renúncia pública assumindo responsabilidade pelo ambiente tóxico. Queremos acordo com os funcionários lesados, incluindo indenização justa. E queremos que você faça terapia e curso de liderança antes de assumir qualquer cargo executivo de novo. Marcelo estava destruído. E se eu recusar? Então os processos seguem, a mídia será informada, sua reputação no mercado será destruída permanentemente. Nenhuma empresa séria vai querer associação com alguém conhecido por assédio moral grave. A escolha é sua. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, com voz quebrada. Eu aceito. Neuza assentiu. Bom, os documentos estão aqui. Assine. Enquanto Marcelo assinava papel por papel, as mãos tremendo, Neuza falou. Sabe o que é mais triste nisso tudo, senhor Figueiredo? Ele não respondeu. É que você tinha construído algo bom. A Tech Solutions é empresa sólida com produtos excelentes.
Mas você estava destruindo tudo com sua arrogância, seu desprezo por pessoas, sua necessidade doentia de se sentir superior. Ela se levantou. Eu realmente fui faxineira esses 6 meses. Limpei banheiros, esvaziei lixeiras, passei pano em chão. E sabe o que aprendi? Que todo trabalho honesto tem dignidade. Que a mulher que limpa o banheiro trabalha tão duro quanto o CEO, às vezes mais, e merece o mesmo respeito. Olhou para ele com pena. Você nunca aprendeu isso. Nasceu em berço de ouro, herdou dinheiro e confundiu sorte com superioridade. Achou que sua conta bancária te fazia melhor que outros, mas não faz. Humanidade não tem preço. Depois que Marcelo saiu da sala, assinados todos os documentos, Neuza ficou sozinha com o advogado. Ela se sentou pesadamente. Roberto, foi mais difícil do que imaginei. O advogado, que a conhecia desde criança, sorriu. Você ficou 6 meses limpando o chão quando poderia estar em escritório com ar-condicionado. Por quê? Para entender. Meu pai sempre disse que para liderar bem, precisa conhecer a realidade de quem está na base. Precisa entender luta diária de quem ganha salário mínimo, de quem é invisível, de quem sofre abuso calado porque precisa do emprego. Ela olhou pela janela. E aprendi tanto. Aprendi sobre força de mulheres que trabalham dupla jornada. Sobre dignidade de quem faz trabalho, que ninguém valoriza, mas que é essencial. Sobre humildade real versus humildade performática. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela empresa. Marcelo havia sido afastado. Neuza Almeida assumiria como CEO interina. Quando ela entrou no prédio da Tech Solutions pela primeira vez como executiva declarada, funcionários a receberam com aplausos. Muitos choravam. Carla, a moça do RH, a abraçou. Você ouviu tudo, viu tudo, e ainda assim manteve a dignidade. Como? Neuza sorriu. Porque eu sabia que a verdade eventualmente viria à tona. E porque raiva não constrói nada, apenas destrói. Preferi observar, documentar e agir no momento certo. As antigas colegas de limpeza foram convidadas para a reunião especial. Neuza anunciou que todas receberiam um aumento salarial significativo. Seriam contratadas direto pela empresa com todos os benefícios e teriam oportunidade de fazer cursos profissionalizantes pagos pela companhia se quisessem. Uma delas, a mais velha, perguntou emocionada. Por que você fez isso, Nê? Porque passou 6 meses com a gente podendo estar em qualquer lugar. Neuza olhou para suas ex-colegas com carinho. Porque lugar de alguém na sociedade não define seu valor como pessoa. Eu nasci em berço de ouro, sim. Mas meus pais me ensinaram que isso era privilégio, não mérito, que eu tinha a responsabilidade de usar esse privilégio para fazer diferença. Trabalhar com vocês me ensinou mais sobre gestão, sobre liderança, sobre humanidade do que qualquer curso de MBA jamais ensinou. A mais velha chorou. Nós te amamos, Nê. Você é especial. Neuza abraçou todas. Vocês também são. E agora, o mundo vai saber disso. Meses depois, a Tech Solutions estava transformada. Ambiente de trabalho melhorou drasticamente. Rotatividade caiu. Produtividade subiu. Funcionários trabalhavam motivados, respeitados, valorizados. Neuza implementou política de portas abertas, canal anônimo de denúncias, treinamento obrigatório sobre respeito no ambiente de trabalho. A empresa cresceu mais em 6 meses, sob gestão dela, do que havia crescido em 2 anos sob Marcelo. Investidores voltaram confiantes. Clientes elogiavam não só produtos, mas ética da empresa. Um dia, Neuza recebeu carta. Era de Marcelo. Escrita à mão, várias páginas. Ela leu em seu escritório. Ele pedia desculpas. Desculpas longas, detalhadas, que pareciam genuínas. Falava sobre terapia que estava fazendo, sobre quanto havia sido arrogante, cruel, destrutivo, sobre como vergonha que sentiu o estava transformando. Dizia que não esperava perdão, mas queria que ela soubesse que estava tentando ser pessoa melhor. No final, agradecia. Agradecia por ter tido coragem de pará-lo antes que destruísse mais vidas, incluindo a própria. Neuza dobrou a carta cuidadosamente. Chamou a secretária. Consegue contato do Marcelo Figueiredo para mim? Encontraram num café pequeno e simples. Marcelo estava diferente, mais magro, mais humilde, menos polido. Levantou-se quando ela chegou. Neuza, obrigado por vir. Ela sentou. Li sua carta. Ele olhou para as mãos. Sei que palavras não consertam o que fiz. Não, mas são começo. Ele respirou fundo. Eu estava errado sobre tudo. Sobre você, sobre as funcionárias de limpeza, sobre liderança, sobre valor humano. Minha arrogância me cegou completamente. Neuza assentiu. E agora?
Agora estou trabalhando como consultor júnior numa empresa pequena, ganhando 10ª parte do que ganhava, morando num apartamento simples, aprendendo humildade do jeito difícil. E sabe o que descobri? Ele olhou para ela. Que eu sou muito mais feliz agora que estava no topo, porque não carrego mais peso de fingir ser superior. Posso ser apenas humano. Neuza sorriu levemente. Isso é crescimento real. Ele continuou. Queria perguntar algo. Pode. Você me perdoa? Neuza pensou por um momento. Estou no caminho. Perdão é processo, não evento. Mas vejo que está tentando, e isso importa. Eles conversaram por 1 hora. Quando se despediram, Marcelo falou. Você poderia ter me destruído completamente. Por que não fez? Porque destruir pessoas não era meu objetivo. Transformar ambiente de trabalho era. Você era sintoma, não causa raiz. Causa raiz é cultura que permite que pessoas em poder abusem de quem está abaixo. Isso eu mudei. Ele assentiu. Você é incrível. Obrigado por ter sido professora que eu precisava, mesmo que lição tenha sido brutal. Anos depois, Neuza contava essa história em palestras sobre liderança. Seu TED Talk sobre os 6 meses como faxineira viralizou, sendo assistido por milhões. Ela sempre terminava com a mesma mensagem. Ninguém é pequeno demais para merecer respeito. Ninguém. O trabalho que alguém faz não define quanto vale como ser humano. A pessoa que limpa seu escritório, que serve seu café, que recolhe seu lixo, merece mesma dignidade que CEO. E quando líderes esquecem isso, quando acham que posição os torna superiores, destroem não só pessoas, mas organizações inteiras. Olhava para a plateia. Se você está em posição de liderança, pergunte-se: como trato quem não pode me oferecer nada em troca? Como falo com quem está abaixo de mim na hierarquia? Porque é aí que verdadeiro caráter se revela. E um dia, aquela pessoa invisível que você desprezou pode ser exatamente quem decide seu futuro. A história de Neuza nos ensina algo vital. Ensina que aparências enganam, que julgamentos baseados em posição social são tolos, que dignidade não depende de cargo ou salário. Ensina que pessoas em poder têm responsabilidade de tratar todos com respeito, porque poder é temporário, mas caráter é permanente. E ensina que a verdade sempre vem à tona. Sempre. Você pode esconder quem é por tempo, pode fingir superioridade, pode desprezar quem acha que não importa, mas eventualmente a verdade se revela. E quando revela, sua própria arrogância se torna sua queda. Se você está em posição de liderança, lembre-se de Neuza limpando o chão em silêncio, observando tudo, documentando tudo. Trate cada pessoa como se ela fosse exatamente quem Neuza era, porque nunca sabe quem realmente está na sua frente. E mais importante, trate cada pessoa com respeito, porque é certo fazer isso. Não por medo de consequências, mas porque todo ser humano merece dignidade. Inscreva-se no canal Status Bilionários para mais histórias que vão te fazer acreditar na justiça emocional e no poder da verdade. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa lembrar que ninguém é pequeno demais para merecer respeito. Até a próxima história, que vai tocar seu coração e renovar sua fé na dignidade humana.